E aí, galera, aqui novamente é o Turza. Fui falar com o meu cliente lá sobre endubro por ré e cheguei à conclusão que endubro por ré é o joelho de vaca. O negócio é juiz sobrenatural. Esse é o verdadeiro princípio que nós seguimos aqui. Brincadeira, gente. Eu não vou fazer o vídeo inteiro com essa voz, não. Eu não li os comentários, obviamente, porque não existem, né? Não tem como você ler algo que não se materializou na realidade. Mas se você, de alguma forma, achou ofensivo eu imitar o cara dessa maneira, como um caipira, como um jeca, não se esqueça que eu sou tido como caipira também. Na época que eu degladiava aí contra cristãos, eles me chamavam de Chico Bento. Então, a intenção do vídeo, obviamente, não é de maneira alguma ofender o Turza e nem o joelho de vaca. Bem porque quem me conhece sabe que eu sou avesso a qualquer tipo de preconceito. Preconceito é... O preconceituoso, além dele ser uma pessoa sem capacidade de raciocínio, ela ainda é uma desconhecedora de história, de literatura, etc, né? Como eu já falei várias vezes aqui no meu canal. Um dos povos que mais sofrem preconceito são o pessoal do Nordeste. E para quem conhece literatura, conhece arte, conhece pelo menos um pouco, sabe a importância dos intelectuais do Nordeste na formação da nossa cultura, na formação da nossa literatura, na formação da nossa arte, enfim, na formação do nosso país, né? Então, o cara se achar melhor que o outro por qualquer motivo é algo bizarro e sem noção. Então, não quis ofender o Turza. Por que eu usei o Turza como personagem da minha historinha? Porque ele é o mais caricato ali no Rangal da Groselha. E o mais fácil de imitar também, só por isso. Não é nada pessoal contra ele. Apesar de eu achar que ele peca muito nesse sentido, na verdade, ele me decepcionou muito. Desculpem, gente. Na hora que eu fui pegar o fone ali, eu inspirei poeira de ser no computador, meu nariz virou uma bosta. Então, eu não tenho nada contra o Turza. Apesar de eu falar que o pessoal do Hangout do Groselha é retardado. Eu não tenho nada contra eles. É, aliás, né, nunca tive nada contra ninguém. Quer dizer, contra ninguém entre aspas, né? Tem pessoas aí como Quinta Kaguri, Mamãe Falei e outros retardados aí que esses aí realmente são pessoas dotadas da maior má índole possível, mentirosas e enganadoras, né? Eu acho que o pessoal da Groselha é mais uma questão de desinformação, é mais uma questão de alienação pura mesmo do que mau caratismo. Digo isso porque conheço todos ali, são pessoas excelentes, né? Tirando essa questão política aí, quando abre a boca para falar merda de direito e economia. Mas tirando essa questão, são pessoas legais, né? Que sem dúvida nenhuma seria bom passar um fim de semana conversando e tal. Aliás, eu não fui às reuniões do Seta Neves porque por problema de saúde, mas eu gostaria de ter ido, enfim. Então acho que, quer dizer, eu acho não, e é o título desse vídeo, né? Qual é o limite do mau caratismo? Quando eu falo em mau caratismo, obviamente eu estou me referindo a pessoas que
anulam o que elas sabem para tentar enganar deliberadamente as pessoas. Como eu falei, que é o caso do Kataguiri, é o caso da Janaína Pascal, Hélio Bicudo, Miguel Reale, entre outros vários aí que a gente tem nesse cenário, os advogados aí de alta patente, né? Como do STF, por exemplo, que conhece a Constituição Federal de trás para frente e deliberadamente engana as pessoas, né? Mas você tem um outro lado que são dos alienados, né? Que é o caso desse pessoal aí do Rangal da Groselha. E, e uma coisa que me intriga bastante é o seguinte: a patroa da minha mãe, ela. Minha mãe mudou de serviço, né? A patroa antiga dela trabalhava na Receita Estadual, essa nova, o marido dela é empresário e ela estuda para concurso público para ser juíza. E ela falou que iria votar no Bolsonaro. E minha mãe indagou ela, mas você vai votar num cara que falou que mulher tem que ganhar menos porque tem filho? Ela falou, não, nunca ouvi ele falando isso não. Aí minha mãe falou que ia mandar o vídeo para ela. Quer dizer, qual que é a primeira coisa que você aprende em qualquer universidade de beira de esquina? Obviamente, a primeira coisa que você aprende é respeitar a universidade e tê-la como verdade, né? Mas a segunda coisa que você aprende é que o universitário ele tem que ser bem informado. Tanto é, não é à toa, né, que o vestibular cobra muito. Notícias, né? Você entender o mundo onde você está inserido. Economia, sociologia, direito, as questões de garantias fundamentais, né? Por exemplo, o povo fica reclamando aí de redação que o tema é LGBT ou questões sociais em geral. Por que que isso cai numa redação de um vestibular, por exemplo? É porque a universidade é esquerdista? Não. É porque o cara que está examinando para ver se você pode ou não fazer parte daquela academia, ele quer saber se você é um cara que sabe o que acontece no mundo. Ele quer saber se você tem conhecimento de conflitos entre países, ele quer saber se você conhece o mínimo da estrutura política, econômica, social e ordenamento jurídico do seu país. Isso é o mínimo que uma pessoa que quer fazer parte de uma academia tem que conhecer. A pessoa não pode ser uma ignorante total. Então é por isso que lá na sua redação há essas questões aí correlacionadas com esses temas, né? E, e é estranho, né, cara? Como é que uma mulher que estuda para ser juíza há, sei lá, 10 anos tem uma mente dessa, né? Eu fico pensando, porque quando eu falo que essas questões que eu trago no meu vídeo são questões que você aprende no primeiro semestre da sua universidade, é isso mesmo, é no primeiro semestre. Desculpem, gente, ficar chupando nariz aqui, mas essa poeira quase me matou aqui. São realmente questões do primeiro período, não é uma força de expressão, não. Quando você entra numa faculdade, você vai aprender a importância de um rito processual pleno, você vai aprender a importância de um código processual penal, você vai aprender a importância de se manter os direitos individuais, os direitos sociais e principalmente os princípios, né, que é o indubro pro réu, presunção de inocência, juízo natural, contraditório, ampla defesa, ah, frutos da árvore envenenada e daí por diante. É o primeiro contato que você tem com o direito, é isso. E antes de eu continuar, haverá na barra de descrições um vídeo de um doutor em direito constitucional, dando mais uma aula, obviamente. Quem não assistiu, assista, que vale a pena. E então você tem essa questão dos alunos de universidade, de faculdade. Como eu já falei no meu canal,
essas aberrações jurídicas serão amplamente estudadas e debatidas nas universidades do que não deve ser feito num processo penal, assim como o caso dos irmãos Naves, que ficou emblemático no Brasil inteiro. Quando você é introduzido ao direito penal, é uma das primeiras coisas que você estuda é o caso dos irmãos Naves aqui de Araguari, a 30 quilômetros aqui de Uberlândia. É uma injustiça tremenda. Quem não conhecer, digita aí no Google Irmãos Naves, Araguari. E tem um programa também do Linha Direta, que talvez vocês achem no YouTube. Escreva Linha Direta, Irmãos Naves, Araguari, que talvez você ache aí essa reportagem no tempo do Linha Direta. Então pode ter certeza que essas questões serão amplamente debatidas, amplamente repudiadas, para nunca mais acontecer na história do ordenamento jurídico do nosso país. É assim que funciona a academia, e por isso que ela tem uma importância tão grande, né? Porque, como eu já falei aqui no meu canal, se a gente depender da maioria para construir verdades, a gente só vai ter merda, né? Porque a maioria é cristã, a maioria é alienada, a maioria não estuda porra nenhuma, a maioria não tem ideia do que está falando, não tem ideia do país onde está metido, não tem ideia de relações internacionais, não tem ideia da importância dos direitos fundamentais que ela possui, dos direitos sociais que ela possui, de como deve funcionar uma democracia de fato, um Estado democrático de direito e por diante. Então, quando a gente fala em maiorias, né, o padrão é a maioria sempre vai estar errada. Sempre. Por quê? Porque as pessoas não têm capacidade ou tempo para estudar tudo e para saber de tudo. Então, o trabalhador médio que trabalha aí 8, 10 horas por dia chega em casa que é só ligar a televisão, assistir um jornalzinho e dormir porque ele está quebrado tanto trabalhar. Então, esse cara aí não pode ser a baliza da decisão do que é certo e errado, do que de fato deve ser, né? A maioria não pode decidir absolutamente nada. E é por isso que a gente possui leis, né? Qual que é a função? O sistema, o ordenamento jurídico, ele possui várias funções. Um deles é justamente você impedir que a maioria esmague a minoria. Essa é uma dos aspectos do ordenamento jurídico, né? Quando a maioria quer negar direitos a uma minoria, o ordenamento jurídico vem e fala, não, aqui você não vai fazer isso não. O seu amiguinho tem direitos como você e a gente tem uma lei que diz isso. Por quê? Porque se não existisse lei, a maioria imporia sua vontade contra uma minoria. E isso geraria conflitos, obviamente. Quando você estuda direito, né, como eu falei, nos primeiros anos aí da academia, uma das primeiras coisas que você aprende é para que serve o ordenamento jurídico, né? Se você for estudar ordenamento jurídico do ponto de vista de teoria geral do Estado, o ordenamento jurídico, a função dele é garantir a propriedade privada, né, mediante polícia e exército, e o resto é secundário. Essa é a visão que a teoria geral do Estado tem sobre o ordenamento jurídico. Ele está aí para proteger a propriedade privada, secundariamente a vida, e para proteger essas duas coisas, você precisa de um exército e de uma polícia. Quando você pega esse aspecto do ordenamento jurídico do ponto de vista quando você vai estudar processo penal, aí já é outra visão, né? Qual que é a visão que a academia tem quando olha o direito do prisma penal? A visão é a seguinte: o ordenamento jurídico existe para impedir que o Estado esmague o indivíduo, porque a diferença de forças é gigantesca. Qualquer indivíduo, por mais poderoso ou rico que ele seja, ele não tem poder ou força suficiente para ir contra um Estado. Então é por isso que você
tem todas essas garantias, ritos processuais, principalmente no direito penal, para que se tenha certeza de que quando você coloca uma pessoa na cadeia porque ela cometeu um crime, verdadeiramente ela cometeu esse crime, e a pena que está sendo aplicada a ela é uma pena justa, é uma pena que condiz com o crime que ela cometeu. Então, quando a gente fala no ordenamento jurídico, você tem as funções do ordenamento jurídico dependendo da matéria que você está olhando. Esses foram só apenas 2 exemplos de como a malha protetora da sociedade chamada direito possui. É óbvio que existem outros vários prismas, mas eu garanto para vocês, nenhum deles negam princípios fundamentais, princípios de direito individual, de direito social, princípios humanistas, de direitos humanos, etc. Né? Então, quando a gente fala em direito, o direito não existe para colocar pessoas na cadeia. Em lugar nenhum você vai aprender isso. O direito existe para proteger as pessoas do Estado ou para proteger o patrimônio privado, ou ainda para que se tenha uma inibição de conflitos, né? Como eu já falei várias vezes, o que que me impede de sair aqui da minha casa e dar um tiro na cabeça do meu vizinho? O ordenamento jurídico. Né? Então, o ordenamento jurídico, acima de tudo, é proteção. Proteção do indivíduo, proteção da sociedade, proteção dos direitos sociais, proteção de toda uma sociedade, de todo um país. O direito, a função dele é proteção, né? Até nessa questão distorcida, quando a gente olha a malha do direito do ponto de vista de teoria geral do Estado, a função dele é proteger um patrimônio, né? Essa função que o pessoal da ala do Bolsonaro acha que o direito possui, que é de enfiar gente na cadeia, isso não é direito, né? Não é isso que o direito se presta. Colocar pessoas numa cadeia em uma sociedade civilizada deve ser a última opção. A última. Então, quando você pega essas aberrações que estão acontecendo no Brasil e você tem os ditos liberais ou neoliberais, que em teoria são seguidores dos autores clássicos, que versaram sobre toda essa questão das liberdades individuais, das liberdades sociais, de não ser oprimido por um rei ou por um Estado ou por um ordenamento jurídico que esmague o indivíduo. E quando na teoria eles falam isso, mas quando a prática chega, eles são os primeiros a pegar a bandeira e defender um estado de lawfare, um estado de segregação, um estado de exclusão. É muito estranho, é muito. Sei lá, cara. Eu fico pensando que. Desculpem. A alienação é um problema gravíssimo. E de tanto ver alienados, né? Tem vezes que eu estou escrevendo meu livro aqui e aí eu paro para pensar nas coisas, porque eu sempre estou pensando, né? Não sei se vocês são assim, mas eu até tenho dificuldade em ler livros, porque para eu ler, eu preciso colocar um protetor auricular, e senão eu não consigo, né? Qualquer gato miar, qualquer coisa já me tira da leitura e eu estou pensando na morte da bezerra. Então, de tanto ver esses alienados, tem hora que eu fico pensando, será que eu sou um alienado, cara? Porque, obviamente, o alienado não se acha um alienado, né? Assim como o louco não acha que ele é louco, ele acha que ele é normal. Um alienado também, se ele soubesse que ele é um alienado, creio eu que ele buscaria se desalienar, né? Então eu começo a rever meus princípios, minhas ideologias, no que eu baseio os meus princípios, e creio eu que eu não sou alienado não, cara, porque eu sempre coloco a lógica e a razão acima de tudo, e
E quando você estuda muita lógica, igual eu estudei, talvez seja isso também, não sei. Então você aprende a enxergar claramente hierarquias, né? Por exemplo, algo que para mim parece óbvio, mas que não parece ser óbvio para todas as pessoas, é que a vida está acima de tudo, né? O bem-estar de uma sociedade está acima de tudo. As liberdades e garantias fundamentais, tanto individuais como coletivas, estão acima de tudo. Os direitos humanos estão acima de tudo. A busca por uma sociedade pacífica, justa e solidária está acima de tudo. Então são princípios que, ao meu ver, parecem ser universais. Coerentes e lógicos, né? Ao contrário dos princípios dos ditos neoliberais que se baseiam em princípio de justnaturalismo, né, que nada mais é do que um princípio meritocrático, um princípio darwinista, onde o mais forte subjuga o mais fraco. Porque quando essas pessoas falam que eles defendem a liberdade individual e a liberdade social, quer dizer, a social eu nunca ouvi eles falando, né? Mas se eles seguem realmente os autores clássicos liberais, que eu duvido que sigam, né? Porque parece que esse povo não leu porcaria nenhuma, eles deveriam defender. Então, quando a gente fala nessas garantias, a gente tem a gente tem a noção quase que axiomática de que essas garantias não vão se garantir por si só, vamos dizer assim. Você não vai ter uma garantia dos direitos individuais se não existir alguém que as garanta. Assim como você não vai ter propriedade privada se não tiver quem garanta aquela propriedade privada. Então, quando a gente fala em justnaturalismo, existe esse problema, que é o mesmo problema da anarquia, né? Eu sou um anarquista, um socialista, eu acredito que no futuro as sociedades podem realmente se basear na civilidade, né? A gente chegar a um ponto de estrutura social onde você consiga mitigar todos esses conflitos e toda essa necessidade da busca desenfreada pelo capital, porque quando a gente fala em violência, quando a gente fala em todos os males que a gente tem na sociedade atual, sei lá, 99% advém dessa busca desenfreada pela prosperidade, pela riqueza, pelo dinheiro, né? Então, se você tira isso da equação, eu acho que você já resolve 99% dos problemas que uma sociedade possa ter. Então, eu tenho dificuldade de entender como funciona a cabeça do justnaturalista, porque as argumentações dele são muito frágeis, né? Essa questão da propriedade, por exemplo. Na cabeça deles, a propriedade é de quem chegou primeiro, né? Quer dizer, eu cheguei no meio da floresta amazônica, delimitei uma área e falei que é minha, ela é minha, ponto final. Desculpem, você tem vários problemas quando pensa desse jeito. O primeiro problema e mais óbvio é por que as pessoas vão respeitar essa área que você delimitou como sua. Essa é a primeira pergunta. Por que que milhões de pessoas que não chegaram a tempo de delimitar sua área vão permitir que você delimite a sua área e eles fiquem sem? Segundo ponto, o planeta Terra é de todos nós, né? O que que acontece no reino animal quando um animal delimita uma área para ele? O outro vai lá e luta pela área. Um dos dois morre e o que sobrevive fica com a área. E não seria diferente com o ser humano. O ser humano, os seres humanos que estão sem áreas, matariam os que têm área para ter área. Isso é a coisa mais óbvia e lógica da face da Terra. Mais uma vez, o que que impede isso na atualidade? É o ordenamento jurídico. São as noções que a gente tem
mediante a essa abstração chamada direito, né? Porque o que obriga uma pessoa a respeitar a sua propriedade privada, por exemplo, não é a noção que ela tem de que você chegou primeiro, você é o dono. Ela respeita porque tem um Estado fortíssimo que diz que se ela não respeitar, esse Estado vai para cima dela. Essa é a diferença fundamental. E a gente está num estado de lawfare, né, como eu já falei várias vezes aqui. Os neoliberais aí deveriam ser os primeiros aí bater panela na rua. Você só vê defender Sérgio Moro, defender não sei quem. Uma noção que eu tenho de direito é o seguinte: quando você vai julgar uma pessoa, quando você vai processar uma pessoa, caso você seja o Ministério Público, eu acho que você tem que pensar da seguinte forma: e se fosse meu filho? E se fosse meu pai e meu irmão? Eu não daria o benefício da dúvida? Eu não daria a oportunidade dele se defender? Eu não garantiria todos os princípios individuais que ele tem direito? Todo o prisma dos direitos humanos? Será que, hipoteticamente, né, porque um juiz não pode julgar um parente, mas será que se o Sérgio Moro estivesse julgando o filho dele em vez do Lula, ele trataria dessa forma? Será? Claro que não, né? Então a gente tem essas questões de que o juiz ele tem a obrigação de ser imparcial, ele tem a obrigação de cumprir a lei, né? Por quê? Porque ele está mexendo com a vida de uma pessoa, ele está mudando a vida de uma pessoa para sempre. E o Sérgio Moro ele cometeu várias atrocidades nesse processo contra o Lula, né? Que eu já falei várias vezes aqui, até negar testemunhas técnicas ele negou, não deixou o Lula levá-las. Isso é uma aberração sem precedentes. A visão que eu possuo do direito é que quando uma pessoa é processada, quando você tem um conflito entre duas pessoas ou entre uma pessoa e o Estado, o juiz, o Ministério Público, ele tem que buscar a verdade. Nada mais do que isso, né? Não importa se o juiz acha que aquele cara é o maior crápula da face da Terra. Talvez ele seja, mas ele cometeu o crime ao qual o Ministério Público está acusando ele de ter cometido. Um exemplo, né, que talvez os ateus entendam melhor é o seguinte: imagine se os juízes julgassem ateus de acordo com o que eles acham da moralidade, mediante a Bíblia que eles seguem. Que chance que um ateu teria mediante a um juiz desse? Nenhuma. Ao contrário, um juiz ateu que fosse julgar um, um religioso fanático, um hétero que fosse julgar um gay que fosse julgar um hétero, e por aí afora, né? Quer dizer, o ordenamento jurídico ele não pode se basear nesse tipo de coisa. E quando a gente fala de Sérgio Moro, ele, além de tudo isso, ele ainda não cumpre o que a letra da lei manda. Desde do acontecimento lá da Dilma, né, que ele grampeou a Dilma e divulgou isso amplamente, e não foi punido, né? Esse é o mais curioso. Só isso já mostra que a gente tem um problema seríssimo no nosso ordenamento jurídico. Essa questão do trânsito em julgado, que é uma das primeiras coisas que você aprende também quando você tem contato com o mundo jurídico. É o trânsito em julgado, né? Foi totalmente pisoteado e rasgado, né? Quer dizer, você não precisa mais garantir isso para a pessoa, você não precisa garantir o indubro pro réu, né? Na dúvida, beneficia-se o réu, que é exatamente o que acontece na dita maior democracia do planeta pelos neoliberaloides aí. Quem já assistiu filmes baseados em fatos reais, como o caso do O.J. Simpson, que até tem um seriado na Netflix,
que se chama... não vou lembrar o nome. Não sei se é o Estado contra o O.J. Simpson, é um negócio assim. Depois vocês pesquisem, quem tiver Netflix e assista. O que é o advogado norte-americano? Qual que é a tese? Qual que é a baliza principal do advogado norte-americano? Qual que é a principal ferramenta do advogado norte-americano? O indúbio pro réu. O advogado norte-americano, a única coisa que ele quer é colocar dúvida nos jurados. Se ele conseguir colocar dúvida nos jurados, se ele conseguir fazer que os jurados não tenham certeza de que o cliente dele cometeu o crime, o cliente dele está livre. Por quê? Porque na dúvida beneficia-se o réu. É assim que funciona a maior democracia do mundo, mas aqui no Brasil o que vale é a presunção de culpa, né? Primeiro você prende o cara, depois você vai ver que crime que ele cometeu. E a gente tá tendo todo esse rolo aí com o Lula porque ele é um cara notório, um cara conhecido, um ex-presidente da República. Mas o que mais tem no Brasil são negros, são pessoas de periferia que sofrem isso todo dia, né? O policial vê um negro em atividade suspeita, né, como eles gostam de falar, que é algo ultramente subjetivo, vai saber o que significa isso. O cara está em atividade suspeita, ele é preso, né? Depois vai ver que crime ele cometeu. Isso quando esse camarada tem sorte, né? Porque geralmente a polícia já vai, espanca e mata e pronto. Então, a nossa sociedade está caminhando para a barbárie. Não vejo uma luz no fim do túnel. Você tem uma aberração atrás da outra e todo mundo anestesiado. E pior, né? Os que não estão anestesiados estão defendendo isso. E as pessoas se esquecem, né? O ditado que diz: onde passa boi, passa boiada. Então, a pessoa, se ela não tem capacidade de entender a gravidade disso, ela deveria, no mínimo, pensar: e se fosse eu? E se fosse meu pai? Né? Isso sem falar também da questão lógica, né? Como é que o maior corrupto da história do Brasil, que é o ex-presidente Lula, que organizou o maior esquema de corrupção da história, que isso é mentira, obviamente, como é que um cara desse, né, foi feita uma devassa na vida desse cara, não encontrou uma conta no exterior, não encontrou uma mansão, não encontrou um Rolex, não encontrou um carro importado, não encontrou nada. Nada. O que que encontrou? Um triplex fajuto, né, de quinta categoria. Como bem disse um deputado no discurso lá dentro da Câmara, ele desafiou aos deputados que ali estavam de tirar fotos de seus apartamentos para ver se algum deles chegava ao pé da porcaria que era aquele apartamento lá. E, e agora tem esse caso aí do sítio de Atibaia, os pedalinhos, né? O sítio é do Lula porque tem 2 pedalinhos com o nome dos filhos dele, né? Quer dizer, então são questões que vão totalmente contra o bom senso, contra a lógica pura, né? Não tem como. Como eu já falei muitas vezes aqui, você vai na casa de auditores da Receita Federal, alguns são corruptos, obviamente. A casa dos camaradas são mansões de fato, verdadeiras mansões, né? E o maior criminoso da história do Brasil não tem nada, nada. E a prova é aquele apartamentozinho lá que, né? Enfim. Então, eu não vejo uma solução para isso, porque uma revolução está fora de questão totalmente. Uma conscientização está mais fora de questão ainda, porque as pessoas, né, deliberadamente já deixaram claro que o importante é tirar o PT do poder, dane-se quem vai pôr no lugar, e se esquecem da era PT, né?
Todo mundo reclamava da era PT. Tiraram a Dilma, né? Os neoliberaloides aí falaram que o Brasil ia virar uma Suíça. E tá aí, 2 anos sem a Dilma. 2 anos sem a Dilma. Vai ver o que virou o Brasil. Vai ver quanto tá o preço da gasolina. Vai ver quanto que vai o preço da eletricidade quando for privatizada a Eletrobras. Vai ver o tanto de poço de petróleo, refinaria, etc, etc, que foram privatizados. Cadê esse dinheiro? A dívida anual só aumenta, a recessão só aumenta, né? Como eu já falei aqui no meu canal. Eu quero que o neoliberaloide me mostre um país que privatizou tudo, colocou medidas austeras, medidas neoliberaloides em prática e surtiu algum efeito positivo. Não tem, não tem, não existe esse país. E o Brasil é a mesma coisa, a gente está piorando dia após dia, dia após dia. E quando era o governo da Dilma, todo dia tinha videozinho para descer o pau na Dilma, né? Cadê esses mesmos caras aí descendo o pau no Temer? Não tem, né? Então a gente tá num cenário caótico, num cenário de austeridade total, de definhamento da nossa capacidade produtiva, da nossa capacidade tecnológica, industrial, científica e daí por diante. A gente não tem mais nada. Isso porque o Temer tem baixa popularidade e não conseguiu passar tudo que ele queria. Se um neoliberal conseguir se eleger, a gente vai ter perda de mais direitos trabalhistas ainda do que já teve. A gente vai ter a perda da Seguridade Social. Nós vamos perder os nossos dois bancos, que são os dois bancos que mais lucram no Brasil, que é a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Eles vão entregar isso de graça. Eles vão acabar com as universidades, eles vão acabar com tudo. Vão acabar com tudo. A gente vai ficar sem nada. E no final disso, terá diminuído a dívida do Brasil? Teremos contas públicas saudáveis? Teremos melhoria da sociedade mediante ao livre mercado? Claro que não. A gente terá uma brutal distribuição, desigualdade de distribuição de renda, melhor dizendo, como aconteceu em todos os governos neoliberais ao redor do mundo, desde Margaret Thatcher a Ronald Reagan, ditadura militar, daí por diante. Né? Você pega os índices, é o que eu apelidei de a boquinha do capitalismo, né? Que é os índices de PIB crescem, mas ao mesmo tempo a distribuição de a desigualdade social cresce exponencialmente, né? Então forma uma boquinha do capitalismo. E é isso que vai acontecer. Ou seja, a gente vai destruir tudo o que a gente construiu, porque quando o idiota fala que a Petrobras não pode ser do governo, esse retardado não sabe que a Petrobras não é do governo, ela é nossa. Quando ele fala que a Eletrobras não pode ser do governo, ele esquece que a Eletrobras é nossa. Eu já dei exemplo aqui. Será que se um desses caras tivesse uma empresa que não está funcionando direito, ele venderia a preço de banana ou ele faria de tudo para que ela funcionasse? Será mesmo que esses caras acreditam que uma petrolífera não dá lucro? Um banco não dá lucro? Uma extratora de minério como a Vale do Rio Doce não dá lucro? Isso é uma insanidade. São monopólios, como é que não dá lucro? Se não está dando lucro, é porque as pessoas que estão administrando isso não querem que dê lucro. Eu já fiz um desafio aqui. Pega a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras.
desde a era Lula, desde 2002 até 2015, soma todo o lucro dessas entidades e vê o montante de dinheiro que deu. Fora a função social. A gente está falando desse lucro fora a função social. Que várias vezes esses governos progressistas forçaram essas empresas a baixar o preço do petróleo para baixar o preço da gasolina. Várias vezes o governo obrigou a Eletrobras a baixar o preço da eletricidade. E sem falar também nos empréstimos da Caixa Econômica, Banco do Brasil, subsidiados e com subvenção. Fora isso, ainda deu lucro. Agora quer entregar isso tudo para o estrangeiro. Tenta comprar alguma coisa em uma geladeira, por exemplo, e se você consegue. Se em algum momento da sua vida você deixou o seu nome sujar, você não vai conseguir comprar. Por quê? Porque a inadimplência está alta. Então as financeiras que estão todas acopladas aí com essas lojas de eletroeletrônico não vão aceitar você comprar absolutamente nada. Quando você tinha na marolinha do Lula, justamente o contrário, né? Uma expansão de crédito gigantesca, como o Keynes diz que tem que ser, e o Brasil passou pela maior crise do planeta de olhos fechados, né? Então é isso. As promessas neoliberaloides aí, como sempre, não se cumpriram e não vão se cumprir. Eu já falei e tô com a boca seca já de tanto falar. Pode pegar qualquer país, em qualquer período da história, que colocou medidas neoliberais em prática. Vê se pelo menos um prosperou. Um. Então a gente tá aí, né? O governo PT era ruim, o governo progressista gasta demais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora a gente tem um governo que não gasta nada com social, absolutamente nada. Todas as instituições estão praticamente quebradas, todos os estados praticamente quebrados, e cadê o neoliberalismo para salvar? Não é o livre mercado que salva? Cadê? Quer dizer, essa ideologia é uma piada, né? Não tem outra palavra que melhor define isso. Então é isso, galera. Vamos aguardar aí. Desculpem, infelizmente não vejo com bons olhos o que está por vir aí. A gente vai mergulhar numa situação há muito tempo não vista no Brasil. E a gente está esperando o mercado salvar a gente está esperando os neoliberais aí, que sempre sabe tudo de economia, política, direito, não sei o que, nos mostrar o caminho das pedras aí, né? Terceirização já passou, o salário mínimo está caindo a cada dia. Gasolina está subindo e nosso patrimônio sendo dilapidado, sendo entregue a preço de banana aí. E o que você tem é aumento a cada ano dos gastos do governo, né? Porque isso é uma coisa óbvia para quem estudou o mínimo de economia. Se você não tem arrecadação, não adianta você fazer austeridade. Porque se não entra dinheiro, não existe austeridade que vai dar conta. Bem, então é isso. Esse vídeo era só para trazer o vídeo que eu quero que vocês assistam aí na barra de descrições. É um professor, um doutor em Direito Constitucional e Direito Administrativo da PUC. Assistam ao vídeo, né? Aprendam, que eu aprendi bastante aí com esse professor. É uma verdadeira aula aí. Abração a todos então e até a próxima. Valeu.